Fala amigos da KickBet, começando mais um vídeo de palpites aqui no canal e agora com o campeonato favorito dos brasileiros, o nosso querido Brasileirão começando. Tô muito animado, Fabão. Tô aqui com meu amigo Fábio Verniaco, sou o Thiago Moreira. Tá animado também, Fábio? Como é que tá? Tô animado, né? A espera acabou, finalmente começou o Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar a verdade, né? Um dos campeonatos aí, um dos, né? Eu acho que não é o mais disputado do mundo, né? Não é talvez o melhor ali em nível técnico, né? Os europeus têm mais dinheiro, levam os melhores jogadores, mas aqui a gente tem muitos jogadores bons e é um campeonato muito disputado, né? Com muitas boas equipes. Tem pelo menos umas 10 equipes que a gente já pode citar aí já desde cara, desde o começo, né? Pode citar de cara que podem brigar por título, coisa que não acontece em nenhuma outra liga. Então, vamos lá. Tem muitas oportunidades nas apostas esportivas e a gente também tem que tomar muito cuidado porque não tem aquela disparidade muito grande que a gente vê um Real Madrid contra Eibar, né? Isso aí não existe no Brasil, não. É verdade, é isso aí. E agora esse vídeo aqui a gente vai então destacar, Fábio, né? Um palpite por jogo, né? São 10 jogos por rodada, 20 times, né? 10 jogos por rodada no Brasileirão. E aí a gente vai discutir, vai destacar aqui um palpite que a gente pesquisou aqui, achou interessante para cada jogo, tá? Então vamos começar aí com o São Paulo Sport, jogo na casa do São Paulo. Marcar a qualquer momento, Luciano, pagando 3,10 na Alphabet. E aí, por que dessa escolha, né? O Luciano, o Lucas Moura não vai jogar, né? É um desfalque muito importante para o São Paulo. Mas o Luciano é um jogador que costuma marcar muitos gols. É um jogador que, principalmente quando joga no Morumbi, né? Ele é um jogador que tem uma presença boa ali no ataque. Se você pegar os últimos jogos do Luciano, ele fez dois gols, os últimos gols deles, né? Com a camisa de São Paulo. Foram com o jogo contra o Velo Clube, né? No dia 14 de fevereiro. Depois disso, ele jogou mais quatro jogos, sendo que um entrou no final do jogo, contra o São Bernardo, e não marcou nesses quatro jogos. E é um cara então que já está há algum tempinho já sem marcar, não é tão grande assim, né? Quatro jogos, mas para o atacante sempre tá querendo mais, né? E eu acho que sem o Lucas Moura ali, o Luciano sendo titular, ele acaba. É um jogador que costuma puxar o protagonismo para ele, né? Então, com uma odd aí interessante, né? Pagando 3,10, né? Eu acho que é um palpite bem legal para esse jogo. E na Alphabet, uma casa também que tá muito legal, que a gente vai destacar aí muitos palpites dessa casa. Enfim, eu acho que é legal essa aposta. Tá bom, tem algum jogo aí também? Quer falar um pouco sobre esse ou vamos pro próximo? Não, eu acho que você falou tudo aí, né? O Luciano é um grande atacante, né? No Campeonato Brasileiro, é um dos últimos anos aí, se for para citar os atacantes aqueles que o teu time pode contratar e que ele vai entregar, o Luciano com certeza é um deles, né, Thiago? Sim, com Então, certeza. uma odd de 3,10 para um gol, eu acho que tá muito válido, sim. Mas vamos pro próximo aqui já, que é Juventude e Vitória, jogo na Serra Gaúcha. Coloquei aqui, ambos marcam, sim. Odd 1,95 na Bet365. Para ambos marcam ou não, a odd está em torno de 1,80, mas eu acredito que sim, ambas as equipes vão marcar, porque as equipes, né, tanto Juventude quanto Vitória, têm boas médias de gols, né, nessa temporada de 2025. Então, começando o campeonato, né, óbvio, é tudo meio que uma incógnita, né? Até pra gente aqui fazer os palpites de primeira rodada é um pouco complicado, mas eu vou apostar aí no que as equipes têm apresentado até aqui, né? Que são boas médias de gols. Ninguém tá brigando por rebaixamento ainda, sabe? Ninguém vai ir jogar para segurar um empate porque precisa de um ponto, não, cara. Todo mundo tá começando agora, então eu acho que as equipes jogam um pouco mais soltas e se jogarem mais soltas, pode ser aí que, né, consigam marcar gols, ambas elas, né? E aí a nossa aposta daria green. É isso aí, também concordo. Próximo jogo, Flamengo e Inter, dois campeões estaduais, né? Dois times que estão em muito boa fase. E aí, para esse jogo, até pegando um pouco do que você falou, né? Começo de campeonato, né? Ninguém tá brigando, né? Exatamente assim por nada agora. Ele briga pelos 3 pontos iniciais para começar bem, enfim. São dois times muito qualificados, que estão muito bem no campeonato. Então eu resolvi aqui destacar uma odd de cartão. Para ambos os times receberem cartões mais de dois por time, eu coloquei que não.
2,25 na Bet365. E aí, sempre quando a gente vai falar de cartão, eu gosto de ver o árbitro que vai apitar, né? Se a gente for ver aqui, o árbitro que vai apitar é o David de Oliveira Lacerda. E aí, pegando a média dele aqui de cartões por jogo no Campeonato Brasileiro, ele tem uma média de 4,77 por jogo, cartões. É uma média que não é tão alta, né? Se você for pegar ali o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que tem muitos cartões amarelos, né? Expulsões, enfim. E aí você vê que ele nos últimos jogos também dele no Campeonato Brasileiro, ele foi diminuindo um pouco a média de cartões dele. Não é um árbitro que aplica tantos cartões assim como outros que a gente está acostumado. Para um jogo de começo de campeonato, duas equipes qualificadas, não são dois times agressivos, né? Assim, são dois times que jogam bola. Enfim, eu acho que é uma aposta interessante, tendo em vista a odd aí acima de 2, né? Se você fosse colocar aí para o sim ao invés do não, né? Se você fosse colocar aqui sim, dois cartões para cada lado, a odd estava abaixo de 2. Então, assim, óbvio que é um pouco mais arriscado do que a outra, se a gente for até analisar pela odd, mas eu acredito que possa ser uma aposta que tem que ter em vista assim, Fábio. Eu concordo, porque, como eu falei, né, no jogo ali, Juventude e Vitória, as equipes não estão brigando por nada ainda, né? Claro, brigando por esses 3 pontos que lá no final vão fazer diferença. Mas não tem a tendência a ser um jogo nervoso, né? Começo de campeonato, agora a gente vai ver também, ter uma ideia um pouco melhor do nível de cada estadual, né? Porque as equipes estavam fazendo confrontos regionais, apesar dos dois terem sido campeões, agora que a gente vai ver o nível que cada equipe está de fato a nível nacional, né? Apesar de algumas equipes já terem, não, acho que não é o caso dessas duas, mas algumas já disputaram jogos da Copa do Brasil. Mas eu concordo sim que é difícil, né, que as duas equipes tenham mais aí de 2 cartões amarelos no jogo. Próximo palpite aqui é Fortaleza e Fluminense. Coloquei aqui uma aposta de Fortaleza vence a partida. 2,43 na Bet365, isso aqui com preços ajustados, né? Uma odd um pouco mais elevada ali, uma promoção da Bet365. Por que eu escolhi isso aqui? Porque, enfim, são duas equipes boas. O Fortaleza o Fluminense chegou na final do estadual, vem fazendo bons jogos. O Fortaleza também chegou na final, né? Ambos aí são. Se o Flamengo e Inter foi o jogo dos campeões, esse aqui é o jogo dos vices, né? Uhum. Mas o Fortaleza tem um trabalho muito sólido, né? Com o Vojvoda já. Sim, essa é a quinta temporada que ele tá no comando do Fortaleza. O Fortaleza é muito forte jogando, né? Lá no Castelão, em seus domínios, empurrado pela sua apaixonada torcida. Então, eu acredito que o Fortaleza larga aí com o pé direito, né? Essa edição 2025 do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que tem essa característica, né? De ser muito, do mando de campo fazer muita diferença. Então, eu acho que dessa vez aqui vai fazer o mando de campo pro Fortaleza contra o Fluminense. O Fluminense também não tá tão mal, mas o Fortaleza eu acho que em casa também acho que tem tudo para, enfim, acabar batendo ali o Fluminense e conquistando essa vitória também. Próximo jogo, Vasco e Santos. E aí, um jogo também, jogo bem legal. Seria mais legal até que se o Neymar estivesse em campo, né? Seria um Neymar contra Coutinho ali, que são dois jogadores da mesma geração, que são amigos. Infelizmente o Neymar não vai estar, né? Tá lesionado ainda. E aí eu escolhi então uma aposta para a outra estrela aí do jogo, que é o Coutinho, né? Que é o jogador chutes a gol. Coutinho, mais de 1,5 chutes a gol na Bet365, pagando 3,50. E aí o porquê dessa aposta, né? O Coutinho, desde que voltou para o Vasco, ele ainda não conseguiu ter aquele destaque que todo mundo esperava, né? E agora, começando, né, o Campeonato Brasileiro, né, o primeiro jogo, um jogo, já um clássico ali, Carioca contra Paulista, eu acho que o Coutinho tem tudo para entrar muito motivado. E o Coutinho, se a gente for perguntar para 10 pessoas, 10 pessoas vão falar que a principal característica do Coutinho é aquele chute lá colocado de fora da área, né, que ele costuma ter muito sucesso. Então acho que ele vai arriscar bastante. Eu acho que vai ser um jogo que o Coutinho vai muito para cima. Tem essa sensação de que ele vai querer mostrar serviço, até para tentar calar um pouco aí as críticas. E aí, mais de 1,5 é ele dar dois chutes ao gol, entendeu? Dois chutes ao alvo. É um jogador que
costuma chutar bem mesmo, né? Dificilmente, normalmente ele chuta no gol, ou o goleiro defende, enfim. Eu acho que essa aposta do Coutinho aí na Bet365 tá muito válida com uma odd de 3,50, né? É uma odd muito boa, né? É, claro, a gente sempre aconselha você, primeiro de tudo, aposte sempre com responsabilidade e não faça um all-in, né? Não aposte todo o seu dinheiro nessa aposta, uma aposta que tem uma odd alta, porque tem um risco alto também, né? Mas eu acho que vale muito a pena correr esse risco aí, dependendo do valor que você apostar, é claro. Vamos pro próximo aqui, Grêmio e Atlético Mineiro. É, o Atlético Mineiro, campeão mineiro, né? De 2025, o Grêmio chegou na final, mas foi derrotado pelo rival aí internacional. Eu escolhi aqui Atlético Mineiro mais de 0,5 gols no jogo, ou seja, para o Atlético Mineiro marcar nesse jogo. Odd 1,49 na Alphabet. Não é uma odd lá muito alta, né, como essa do Coutinho, mas a gente tem que considerar aqui que o Atlético Mineiro tem uma ótima equipe, né, reforçou o seu elenco, que já era muito forte, né. Claro, perdeu peças, né, como o Paulinho, que foi pro Palmeiras, né, acho que talvez o principal jogador da equipe. Mas tem lá Hulk ainda, né? Então, para uma equipe que foi campeã, né, estadual e vem jogando bem como o Atlético Mineiro, eu acredito que seja muito plausível e muito possível que eles marquem um gol jogando lá na Arena do Grêmio. O que que você acha, Thiago? Tem o Hulk, tem o Rony Rusco, tem o Scarpa, tem jogadores de qualidade. Eu também acredito que o Atlético Mineiro tem tudo para fazer um gol na casa. Por mais que esteja jogando na casa do Se vai vencer ou não, aí já é outra história, mas Vitória, é exatamente. apenas para marcar um gol. Mas o Grêmio vem abatido, né? Perdeu o Grenal numa final, enfim, perdeu em casa o primeiro jogo. Então acho que o Atlético Mineiro vem forte, venceu o Campeonato Mineiro. Acredito também que possa fazer um gol sim nesse jogo. Próxima partida, Cruzeiro e Mirassol. E aí eu já acredito que seja a maior disparidade aí desses jogos dessa rodada, né? O Mirassol, Fábio, não sei se você vai concordar comigo. Pelo que eu vi no Campeonato Paulista, eu acho que ele vai acabar sendo o saco de pancada desse ano, né? Eu sei que é duro falar isso no começo, né? Com nenhum jogo ainda, mas é um time que não venceu nenhum dos times da Série A no Campeonato Paulista. Perdeu para todos, perdeu inclusive pro Bragantino, que não tá em boa fase. Perdeu o jogo para Ponte Preta, enfim, é um time que não conseguiu mesmo tanto destaque. É a primeira vez dele na Série A, a gente sabe que esses clubes assim acabam, né, sentindo muito. E aí do outro lado tem o Cruzeiro, que também não tá ali na melhor fase, mas é uma equipe que todo mundo quer ver, né? Quer ver jogar em mais alto nível, né? Esses jogos mais difíceis de Campeonato Brasileiro por conta das contratações, né? O Dudu, o Gabigol, o Eduardo, que era do Botafogo, enfim, vários jogadores aí que o Cruzeiro trouxe e que transformaram a equipe. Então todo mundo tá querendo muito ver isso. Jogo em Minas, né? Enfim, e aí a aposta é handicap Cruzeiro menos 1,5 na Alphabet. E aí eu acredito, com base em tudo isso aí que eu falei, eu acredito que o Cruzeiro deve ganhar bem, deve fazer uma estreia boa, se impor contra o Mirassol e acredito que possa ganhar de 2-0 ou mais. Então por isso esse handicap aí menos 1 na Alphabet é uma aposta, enfim, que eu acho que é mais uma dessas aí que a gente está citando que o pessoal tem que ficar de olho, né, Fábio? Eu concordo. Assim, a gente tem outro exemplo de uma equipe que não é muito tradicional, não tem muita torcida, né, na Série A, que é o Bragantino, o Red Bull Bragantino. Mas, diferentemente do Mirassol, o Red Bull Bragantino tem muito dinheiro, né? Faz Exato. parte aí do grupo da Red Bull, que ostenta aí clubes ao redor do mundo, né, na Europa, Oceania, na América do Norte também, né? Então, é diferente do Mirassol, né? Não, é um time aí que é um time de empresários também, mas não tem essa bala na agulha aí que tem a Red Bull. Então, é muito difícil realmente você competir ou com esses times que têm muito dinheiro ou com os clubes tradicionais que têm muito dinheiro porque arrecadam muito, né? Além também de serem SAFs aí, né? Caso do Cruzeiro, que além, né? É os dois, né? É, é um clube muito tradicional que já arrecada muito bem de forma natural e ainda é SAF, né? Vendido aí pelo Pedrinho, né? Se eu não me engano, Isso. dono aí, um empresário, né? Da Cara, região ali de Belo Horizonte, que fez um grande investimento, como você já bem citou, para essa temporada 2025.
Agora, já que a gente citou aqui o Bragantino, próxima partida é Bragantino e Ceará. Estou apostando aqui num handicap asiático mais 0,5 do Ceará com uma odd 1,70 na Bet365. Esse handicap basicamente é apostar que se o jogo terminar empatado, a gente ganha, né? O Ceará só não pode perder essa partida. Como você citou, o Bragantino, eu não imagino, não imagino, né? Eu não acho assim que vem num grande momento. Já o Ceará foi campeão estadual, né? Também é um time tradicional. Tem aí Pedro Raul, né? Se eu não me engano, tá lá, jogando no Vasco, Corinthians. Sim. E tem E tem bons jogadores. gol do título, né? Fez gol do título no Campeonato Cearense. Exato. Tem um menino lá que esse eu conheço também. Não lembro em qual time que ele jogava no interior de São Paulo, se eu não me engano, era o Novo Horizontino, que é o Rômulo. Foi negociado com o Palmeiras, encontrou seu espaço no Palmeiras, foi emprestado para o Ceará, tá lá. É um jogador de muita qualidade, né? O meia. Então, assim, o Ceará se montou uma boa equipe. E esse handicap aí com essa odd é um empate ou Ceará, né? Esse handicap. Basicamente ele é um dupla chance. Então eu acredito nisso. E só perdemos a aposta, claro, em caso de vitória do Red Bull Bragantino. É isso aí. Só fazer só um detalhe que eu acabei não falando da odd do Cruzeiro e Mirassol. É a odd lá do Cruzeiro menos 1,5 é 2,42, tá? Na Alphabet. Agora passando para o próximo jogo, Palmeiras e Botafogo. E aí, aquilo que a gente já falou em outros vídeos, né? Apostar em empate é sempre complicado, mas tem alguns jogos que a gente, não sei se você vai concordar comigo, mas esse Palmeiras e Botafogo, pelo momento dos times, acho que o empate aí, pagando 3,65 na Superbet, eu acho que é um jogo, aquele jogo com cara de empate, não tem muito o que falar, né? Assim, Palmeiras, cara, recém-derrotado aí agora quinta-feira, né? Acabou perdendo o final pro Corinthians no Campeonato Paulista, pro seu maior rival. O Botafogo nem se classificou para as finais do Carioca, tudo bem que meio que deixou de lado, né? O estadual, mas de qualquer forma tá passando por um momento de reestruturação, perda de jogadores, arrumação de time, técnico novo. Enfim, eu acho que os dois momentos de ambos os times, eu acredito que é difícil ver uma vitória de um dos lados, né? Claro, né? O Palmeiras jogando em casa, talvez seja o favorito aí, mas o Botafogo a gente não pode esquecer que é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, vai fazer um jogo duro. Então esse jogo, esse jogo, se eu tivesse que cravar um resultado, eu cravaria um 0-0, para falar bem a verdade, mas tudo pode acontecer, obviamente. E, enfim, não sei se você concorda comigo, Fábio, essa aposta. Empate é sempre complicado, né? Eu não sei, eu não lembro se você citou, mas a odd para isso aí é 3,65, né? Na Exatamente. Superbet. Então, tem que levar em consideração essa odd, né? Uma odd para sabe, como você citou, começo de campeonato, a gente não sabe ainda como o Botafogo vem, né? Porque não levou tão a sério assim o estadual, então não dá para ter uma noção muito grande. Mas o Campeonato Brasileiro, obviamente, vai levar a sério, né? A principal competição do ano. E o Palmeiras vem nessa ressaca, digamos assim, né? De perder o título para o principal rival. Então, eu acredito sim que é um resultado possível, muito possível, né? E com uma odd de 3,65 ainda fica muito mais fácil de tomar essa decisão de apostar no empate nesse jogo. Agora o próximo aqui é Bahia e Corinthians. Aqui também a gente está levando em consideração ainda a final do Campeonato Paulista, tá? Que é uma chance dupla e ambos marcam, ou seja, chance dupla para o Bahia, Bahia ou empate, e ambos marcam não. Odd 1,53 na Alphabet. Isso aqui é um palpite do nosso amigo Leandro Barros, né? E ele, né, mas o que se leva em consideração aqui? Que o Bahia, né, tem uma grande equipe, vive um grande momento também, e que o Corinthians já pode chegar um pouco mais relaxado, né? Por esse título, né? A gente sabe aí que tem uma série aí de comemorações do título, se São Paulo não ficou pequena para os jogadores e também para a torcida do Corinthians. Eu tô maluco. Então eu acho que, né, o Corinthians pode chegar aí, né, um pouco mais relaxado por ter conseguido esse título. No Campeonato Brasileiro as equipes têm essa mentalidade que é difícil de tirar, de que tudo bem, na primeira rodada não tem problema, você perder alguns pontos, a gente recupera depois. Às vezes não recupera, né? É. Mas é difícil, é meio que um estado mental ali que muita gente pensa dessa forma, e pode acontecer, sim,
do Corinthians entrar mais relaxado, e se entrar, cara, aí pode virar esse jogo muito pro lado do Bahia, que tem uma grande equipe, né? Como a gente já citou, pertence ao Grupo City, né? A gente tá falando de grupos aí que tem boa capacidade de investimento. O Bahia pertence a um desses. Então é isso, é um empate ao Bahia e ambos não marcam, né? Então 1-0 Bahia, 0-0 o jogo, 2-0 Bahia eventualmente, dá o green pra gente nessa aposta. É uma coisa que eu queria frisar até desse jogo, né? O Corinthians venceu o Palmeiras na quinta-feira, certo? À noite. Com certeza, saíram de lá, comemoraram muito. Não foi um título qualquer, o Palmeiras vinha de um tricampeonato. Você vê se o maior rival vencendo 3 campeonatos seguidos e chegar numa final com ele, ter a chance de vencer, como o Corinthians teve, e vencer. Então, não é um título. Tudo bem que a gente sabe que o estadual hoje não tem aquela comemoração que já teve em outros anos, mas eu acho que esse título do Corinthians, especialmente, o corintiano estava precisando bastante, comemorou bastante contra o maior rival. Então, assim, não vai ser uma comemoração qualquer, como você falou. São Paulo ficou pequeno, com certeza. E o jogo foi na quinta-feira à noite. Então, assim, tô vendo aqui, o jogo vai ser no domingo. Esse jogo talvez pudesse até na segunda-feira fosse melhor pro Corinthians, mas não vai ser. Esse é o jogo de domingo também. Então sexta-feira continuar essas comemorações aí. Com certeza o Ramon Dias ele vai dar folga pros jogadores. Não tem nem como não dar, né? Treina o quê? No sábado e já É, viaja treina e para viaja Salvador. depois. Exatamente, uma viagem longa, né? Salvador, enfim. É, jogar contra um time muito forte, que é o do Bahia, né? É um time que cada ano vai evoluindo, vai ganhando mais corpo, com jogadores de muito destaque, né? Eu gosto sempre de destacar o Everton Ribeiro, que é um craque, né? E tá lá no Bahia, enfim. Eu acredito que o Corinthians vai chegar exausto aí pra esse jogo. E vai ser aquele jogo ali meio que na conta já de derrota, né? Mas assim, futebol nunca se sabe, né? Pode ali. O Yuri Alberto tá vivendo uma fase mágica ali, faz um gol, o DP, segura o jogo, enfim. Nem sei se também se eles vão jogar mesmo, né? Se vão ser Pois titular. é, Ainda tem tem. tudo isso. Então eu acho que tem tudo pro. Esse jogo tá tudo pro Bahia mesmo. Bom, então fechamos aqui essa primeira rodada do Brasileirão. Voltamos, é claro, para a segunda rodada, né, com mais palpites de apostas para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário é muito importante. Deixe aí sua dica de conteúdo que você quer ver sobre apostas, obviamente, aqui no canal. E, Thiago, apostar sempre com muita responsabilidade, né? Faça aí sua gestão de banca, sabe? Saiba quando você pode gastar, né? E é isso. Em breve voltaremos aí com mais palpites. Valeu? Abraço. Valeu.